Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria novamente estar aqui e realmente uma satisfação muito grande, porque Deus ele é fiel para conosco, né? E tem nos instruído, nos guiado na sua presença, na sua palavra. E eu sou muito feliz por estar aqui e creio que Deus tem uma palavra para cada um hoje, nesta noite. Não viemos aqui apenas para estarmos reunidos, mas viemos para ouvir Deus falar. E com certeza Ele tem algo de muito bom para cada um de nós. Amém? No livro de Atos, quero que você abra, não vamos ler muita coisa, mas livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Atos 16, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quem que falou isso? Foi o apóstolo Paulo. Para quem? Para o carcereiro. O carcereiro, ele estava talvez numa situação bem complicada, numa fase difícil. Para que você possa estar ciente um pouco daquilo que vamos falar, Paulo, na verdade, estava ali prisioneiro, e anteriormente ele tinha o intuito de pregar o evangelho na região da Ásia, mas a Bíblia fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo para ir para outro lugar. Ele quis ir para um outro local, e até que numa noite, numa revelação, ele ouviu alguém pedindo ajuda na região da Macedônia, e Paulo foi para Filipos, e ali na região de Filipos ele esteve alguns dias ali, e ele teve contato com a Lídia, num dia de oração que foi fazer, e posteriormente também teve um encontro com a jovem possessa de espíritos malignos, né, que revelava aquilo que Paulo estava fazendo, e por fim Paulo acabou repreendendo aquele espírito maligno que estava naquela mulher, naquela jovem, e os donos daquela escrava, que ela era uma escrava, eles acabaram pegando Paulo e açoitaram a Paulo e lançaram na prisão, e disseram para o carcereiro que ele tinha que guardá-los com muita segurança, porque na época ele provavelmente sofreria com a própria morte se caso os presos escapassem. Eu estou dando uma resumida rapidamente para que você possa entender o contexto. E então é onde entra o carcereiro. A Bíblia fala que Paulo, depois de ter sido açoitado, ele foi preso, pés e mãos, e naquela situação ele começou a glorificar a Deus, louvar a Deus, a cantar louvores ao Senhor e a orar. Com certeza Paulo não tinha a intenção real de que aquele desfecho fosse acontecer, que aquela situação fosse ocorrer. Com certeza Paulo não estava para orar a Deus para que viesse um terremoto naquele lugar. Com certeza não, ele estava apenas adorando, louvando a Deus, glorificando a Deus, apesar de toda aquela situação. A Bíblia fala que veio um grande terremoto e livrou os prisioneiros das suas prisões. E o carcereiro, ele estava ali para cuidar daqueles presos. Quando viu que todos haviam se soltados, o carcereiro teve a intenção de suicídio.
foi quando Paulo entra e Paulo impede ele de fazer aquele suicídio, de cometer aquela atrocidade. E quando o carcereiro entra precipitadamente, pede uma luz, e aí ele vê que todos estavam ali, e ele pergunta para Paulo o que é que ele deveria de fazer para que fosse salvo. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, o que eu quero falar é sobre a família. A semana retrasada foi quando o Senhor me deu essa mensagem para ministrar. Eu estava até pedindo a Deus que Deus me desse algo assim, um pouco mais tranquilo, né? E acabou o Senhor me falando sobre essa mensagem aqui, a respeito da família. O carcereiro, ele com certeza ele tinha uma situação complicada na sua casa também. Ele era um funcionário público, ele estava ali cumprindo ordens, e naquele momento ele se viu numa situação muito complicada, a ponto de querer tirar a sua própria vida. Talvez até porque tivesse alguns problemas também, talvez em casa, a gente não sabe, mas a Bíblia fala que Paulo, quando fala para ele que ele poderia ser salvo, ele também inclui a família. E sabe, irmãos, nós somos chamados para uma vida de salvação. Nós fomos chamados para a salvação. Deus tem um plano, não somente para nossas vidas, mas para a nossa família. Sabe, o carcereiro, ele foi um instrumento muito, muito grande nas mãos de Deus, na vida de Paulo. Posteriormente, ele foi um instrumento de suprimento para a vida de Paulo. Não só ele, como também a igreja que se instalou ali naquela região. A igreja foi instalada ali e começou pela Lídia, talvez até pela moça endemoniada ali. Talvez a gente não sabe se ela fez parte da igreja, mas o carcereiro era parte da igreja com a sua família e foi um mantenedor da obra de Deus. Posteriormente, Paulo até escreve, quando escreve a carta aos Filipenses, ele fala a respeito disso, grato à assistência que a igreja dava. Aquela família provavelmente estava inserida nesse contexto. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus ele quer que a nossa casa seja uma casa estruturada, uma casa alicerçada. Deus nos chama para uma vida com Ele. E quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, a nossa casa está incluída, a nossa família está inserida nesse contexto todo. Porque não é apenas para um que a bênção vem para todos aqueles que estão em nosso derredor. Isso é um fato, é uma realidade, é uma bênção. Sabe, um tempo atrás, eu quero falar um pouco de mim, que eu posso falar de mim mesmo, não posso falar dos irmãos porque não conheço a intimidade de ninguém, mas eu conheço muito bem aquilo que já vivi. Eu fui criado dentro da igreja Assembleia de Deus na época. A igreja Assembleia de Deus era uma igreja assim, que tinha muitos trabalhos. Eu me lembro, pequeno, que a gente ia para os batismos que eram feitos em rios, né? Hoje já não tem mais rios limpos, né? São rios poluídos, mas tinha rios limpos. Eu, inclusive, uma vez fiz um batismo num córrego, num rio. Não porque a gente tem a ideia de que os pecados vão seguir, né, na correnteza, não tem nada a ver com isso, mas na foto é muito interessante. E na época que era criança, eu via Deus operar na igreja. Mas por quê? Porque meu avô era crente, porque meu pai se tornou crente, porque a minha família estava lá, porque nós estávamos ali sendo guiados, instruídos na palavra. A Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve de andar, e ainda quando for velho não vai se desviar. Então, sabe, irmãos, talvez os meus pais nem dessem aquela atenção que talvez alguns esperam que tenham que ter, mas nós estávamos lá, e pelo fato de estar ali,
de estar sendo criado ali, aquilo surtiu posteriormente um efeito muito grande, um efeito determinante na minha vida e na vida de toda a minha família, porque com 20 anos eu me converti. Aí você fala, mas você já não era da igreja? Eu era da igreja, mas observem que Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Então não é porque nós fomos criados desde pequeno que nós somos convertidos, porque vai chegar um determinado momento que nós temos que reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, e temos que nos entregar a Ele de todo o nosso coração, nascer de novo, passar pelo batismo, amém? Ser batizado do Espírito Santo, é isso que precisa acontecer. Então a nossa trajetória é esta. Então eu fui criado ali na igreja, mas não significava que eu já era convertido. Com 20 anos me converti a Cristo, e fui batizado no Espírito Santo, e vivi experiências importantes na minha vida naquela época. E pelo fato de ter crido em Deus, irmãos, toda a minha casa, todos os meus primos, meus amigos também tiveram um encontro com Jesus. Isso foi de um para o outro. Na época eu namorava com a minha esposa, nós já havíamos 6 anos que estávamos namorando. Se não tivesse se convertido, talvez estivesse namorando até hoje ainda. Talvez ainda estivesse namorando e não se casado. Mas depois de um tempo a gente se casou. E toda a nossa família foi alcançada. A minha família foi alcançada para Jesus. Primos foram alcançados, tios foram alcançados. A minha esposa, a família dela não era crente, toda a família foi alcançada. Todos hoje servem a Jesus, todos estão nos caminhos. Os amigos deles ali também conheceram Jesus. Os sobrinhos, os filhos dos filhos, todos foram alcançados. Todos estão sendo alcançados. Talvez você pense assim, né? Que você não tem feito muito para Jesus, mas só de você ser um crente fiel, só de você ser um crente temente a Deus, de você obedecer ao Senhor, obedecer à palavra, guardar os mandamentos do Senhor na sua vida, só de você ser um crente realmente de verdade, você está ganhando almas indiretamente para Jesus. Amém? Aquele carcereiro, creio eu, a Bíblia não fala muita coisa a respeito, mas creio eu que ele, sendo um mantenedor juntamente com a igreja ali, ele ganhou muitas almas juntamente com Paulo. Ele foi um missionário também, como nós também somos. Nós também, quando nós contribuímos com a igreja, quando nós ofertamos, quando nós participamos da igreja, quando nós estamos aqui, como hoje nós estamos aqui, este grupo de irmãos, você que está ouvindo também, onde você está, você também é um mantenedor. Indiretamente você também está fazendo a obra do Senhor, porque você não sabe quantas pessoas já foram alcançadas através de você. Mas eu digo para você, o Senhor, Ele tem realmente planos para a sua família. Eu não sei como você está está vivendo hoje no seu relacionamento familiar, mas muitas das vezes, irmãos, ele é conturbado. Às vezes nem tudo é mar de rosas, nem tudo é assim, tudo muito bom. Nós enfrentamos dificuldades no convívio com a família. Isso é natural, isso é parte do ser humano. Nós não somos assim perfeitos. Isso só se vê em filme, né? Que as pessoas falam de uma perfeição absoluta, que não tem problema nenhum, que não acontece nada, que é amor para todo lado, mas não é verdade. Nós não vivemos dessa forma. Nós temos dificuldades. No mundo tereis aflições. As aflições às vezes estão dentro de casa, mas nós somos chamados por Deus. A nossa família é a estrutura, é a base de uma sociedade. Foi instituído por Deus. Deus instituiu a família, para que a família fosse um referencial. Veja bem, você que permanece com seu cônjuge, você que está firme, não que aqueles que não tiveram essa mesma condição são menores, não, nós somos todos amados por Deus, mas aqueles que permanecem fiéis, aqueles que não se desviam do plano, do propósito de Deus, esses são instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Esses são muito usados por Deus.
Amém? Às vezes você não precisa fazer muita coisa, basta ser um bom vizinho, basta ser um bom empregado, basta ser uma boa pessoa, basta ser um bom marido, um bom pai, que você está fazendo a obra do Senhor, que você está glorificando o nome de Deus. Porque mesmo que haja situações adversas, problemas dentro da sua casa, você não pode deixar que aquela situação perdure. Nós precisamos entender que a nossa casa, a nossa família é a base. E base é o quê? É aquele que sustenta uma construção, é aquilo que suporta. E quando estamos, irmãos, na presença do Senhor, quando estamos obedecendo a Deus, nós estamos na direção do Senhor. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar a nossa casa. Amém? Este carcereiro, ele provavelmente tinha problemas lá na casa dele, porque ele não era crente, ele não conhecia Jesus. Tem muitas famílias boas por aí afora, eu conheço milhares de pessoas que são boas famílias, mas quem não tem Jesus, irmãos, está em parte feliz. Talvez você tenha uma boa família, mas Jesus é o tudo. É o primeiro. A família vem depois, mas Jesus está em primeiro lugar. Deus é o primeiro. E aquele que põe o Senhor em primeiro lugar, ele é um abençoador. Ele é uma pessoa rica, enriquecida, não lhe falta nada. O Senhor supre tudo aquilo que é necessário. E os filhos são criados na presença do Senhor. Eu tenho duas filhas. Já adultas e moças, já uma casada, pastora, junto com seu esposo, pastor da Batista, e tem uma outra filha mais jovem, não tão jovem assim, né, tem 26 anos, até vou perdendo as contas, né, dos filhos, mas são duas bênçãos que Deus me deu. Os genros que eu tenho, uma é casada, a outra não, mas já posso dizer que a mais nova é também o meu genro também, são bênçãos. Eu atribuo isto a uma vida com Deus, a uma permanência na sua palavra. Sabe, teve momentos lá atrás que eu achei que fui muito rígido com as minhas filhas, mas são todas hoje tementes a Deus, andam todas elas com entendimento na palavra, todas são esclarecidas no Senhor, todas têm propósito, objetivo, todas são instrumentos de Deus. Por quê? Porque a minha casa esteve, está e estará sempre na presença do Senhor. Amém? Porque como Josué diz e declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você deve e precisa deixar Deus guiar sua casa, sua família, sua vida. Mesmo que você tenha problemas, talvez eles vão surgir mesmo, mas nós não podemos nunca deixar que ela se desfaça. A família é a estrutura, a família precisa ser mantida. Nós precisamos estar em comunhão. A família é a igreja do Senhor. Estamos aqui, somos cada um representantes de Deus. E sabe, irmãos, tudo aquilo que você fizer aqui, a sua conduta, a sua vida aqui será reflexo para muitas pessoas. Muitos vão estar olhando para você e vendo que você é uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que está em comunhão com a sua palavra, em comunhão com o Senhor. E você vai ser um instrumento de Deus. Então eu digo para você, talvez você que esteja vivendo talvez um conflito na sua casa, eu quero falar mais diretamente para você. Se esta mensagem veio para me ministrar hoje, é para que ela fale talvez diretamente a você que esteja talvez enfrentando um problema talvez grave na sua casa. Talvez aqui não tenha ninguém aqui hoje neste auditório com problemas,
mas talvez outros estejam com algum tipo de problema. Talvez você tenha um filho, talvez um filho rebelde, alguma coisa esteja acontecendo, mas é hora de buscar a face de Deus. Talvez haja um conflito matrimonial, talvez os cônjuges não estão se entendendo, mas é hora de clamar e buscar a Deus. É hora de buscar a presença do Senhor, para que não venha a acontecer um desfecho ruim, que não seja a vontade de Deus. Hoje, as pessoas pensam muito em separação. Qualquer problema que a pessoa tenha, ou comece a passar, isto já é uma coisa que está sendo inculcada na mente das pessoas desde sempre, de um tempo para cá, para que as pessoas não permaneçam nos casamentos. É esta a intenção do diabo: separar a família, destruir a base, destruir tudo, para que você possa viver uma vida independente. Mas isto é uma destruição, é uma coisa criada pelo diabo, que veio para destruir a vida das pessoas, roubando delas o melhor de Deus. Então nós temos que estar atentos a isso. Se o pensamento desta natureza vem na sua mente, no seu coração, você deve repreender, porque é isto que o diabo quer, porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. E nós não podemos estar desapercebidos nessas questões. Nós temos que orar incessantemente, estarmos atentos, sabendo que o Senhor tem um plano de salvação, um plano grandioso, porque através de nós muitos serão salvos, muitos vão ser alcançados, milhares, milhões de pessoas vão ser alcançadas. Porque se você parar para pensar, às vezes nós ficamos pensando a respeito de galardão. A Bíblia fala que o galardão é pelas obras. Ser fiel até o fim, que você com certeza vai estar adquirindo o seu galardão no céu. Amém? O galardão não é só daquele que sai num campo missionário. O galardão não é só para aquele que está o tempo todo pregando de porta em porta, porque se fosse assim, as testemunhas de Jeová, elas tinham um enorme galardão. Bom, não é o caso, né? Não vamos entrar no mérito da questão. Mas irmãos, o Senhor, Ele tem um plano grande para a sua vida. Amém? Ame sua família, ame os seus filhos, amem-se os cônjuges, amém? Não se separem, intimamente falando também. O Senhor, Ele tem prazer na comunhão, na família, na união, e Deus, Ele quer usar, e sendo assim, você vai ser um instrumento de Deus. Amém, irmãos? Eu quero que você fique de pé, não vou estender mais não. Aquilo que o Espírito Santo quis revelar nesta noite, eu creio que já foi dito. Eu quero que você, agora na hora que vamos orar, se você tem um problema na sua casa, de natureza familiar, se você tem algum problema, algum filho, alguém que você ainda não pôde ver junto contigo, você vê que ainda está distante ainda, mas saiba de uma coisa: tudo tem seu tempo. Não fique preocupado, apenas seja exemplo. Se coloque na presença de Deus, ore, interceda, amém? Seja um crente de verdade, seja uma pessoa temente a Deus, porque fazendo assim você vai ganhar o seu cônjuge, os seus filhos, porque a promessa de Deus é para a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você acredita que isto é real? Creia nisso de todo o seu coração, creia e declare: eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso com toda a sua força, com todo o seu coração, que a sua casa vai ser uma bênção, que a sua casa vai ser sempre suprida, que a sua casa vai ser abundante, que a sua casa vai ter alegria, que na sua casa vai ter paz, que na sua casa vai haver salvação. Aleluias. Vamos orar. E eu quero repreender todo espírito de contenda nos lares, todo espírito de divisão, toda rebeldia nos filhos. Ore comigo, repreenda também. Amém? Isso aí é uma artimanha do diabo para que a família se desfaça. Mas em nome de Jesus, hoje nós declaramos que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai querido e amado Deus, nós somos falhos, muito falhos muitas das vezes, Senhor. Nos deixamos levar por emoções e nos deixamos levar, Senhor, por sentimentos. Senhor, temos vivenciados, Deus, muitas situações, Deus, adversas na nossa casa, na nossa família. Às vezes não tem sido fácil, Senhor meu Deus, lidar com um filho, Senhor meu Deus, que está na sua adolescência. Às vezes, Pai, é difícil lidar, meu Deus, com um cônjuge, Senhor meu Deus, que ainda não entende, mas o Senhor é misericordioso, e a sua palavra, meu Deus, ela diz que a bênção, ela vem, Senhor, na vida da sua igreja, da sua família, Senhor, e de geração em geração o Senhor vai abençoando, Senhor meu Deus, de filhos para filhos, e o Senhor vai sendo engrandecido, e nossa vida vai sendo agregada cada dia mais, Senhor meu Deus, nos seus planos. Senhor, eu te louvo pela tua palavra que nos guia, Senhor, e é no nome de Jesus que nós como igreja repreendemos todo espírito de divisão que há, Senhor meu Deus, no seio familiar. Repreendemos em nome de Jesus principados, potestades, dominadores, atuações do mal na mente de pessoas, meu Deus, que pensam na separação, que pensam, Senhor meu Deus, que não vai ter jeito, que não vai ter mais solução, que já não aguenta mais. Mas, Senhor meu Deus, reveste esta vida, esta pessoa, Senhor meu Deus, com o poder do alto, Senhor. Cobre ela neste momento, nesta hora, Senhor, porque o Senhor meu Deus sonda este coração. O Senhor conhece as nossas fragilidades, Senhor. O Senhor sonda nossas vidas, nossas intenções, e queremos ser instrumento do Senhor, representantes do Senhor, para poder manter a tua igreja, Senhor, para poder ser fiéis à tua palavra, Senhor, e andar, Deus, em novidade de vida e ser uma bênção, em nome de Jesus. Aleluias. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glorifique a Deus. E que o Senhor possa guiá-los na presença dele, em nome de Jesus.